costumo falar, os dias mais importantes da vida do ser humano é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Quando ele descobre, Redescobrindo Deus, né? quando ele descobre por que ele nasceu, é o que vai dar sentido pra vida dele, o propósito que ele carrega. Porque teve um dia específico que só foi eu e ele pro monte, né? E como eu falei, eu fazia vídeos de humor. E aí, nesse dia, Deus, no final do monte, Deus começou a usar ele em profecia e disse assim: Deus tá te dando estratégia nova de vídeo. Não vai mais fazer esses vídeos de humor, tu vai fazer vídeos pra impactar vidas e alcançar almas pro reino. Ele tá te dando estratégia e vai pegar a pior fase da tua vida pra transformar na melhor. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Redescobrindo Deus. Primeiramente, eu quero te agradecer por você estar aqui, por nos acompanhar e quero te pedir para que você não esqueça de comentar, curtir e compartilhar, para que vocês sejam lamparinas acesas na vida de alguém. Então, envie esse vídeo e eu tenho certeza que a sua vida será edificada, pois a palavra de Deus não volta vazia. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Primeiramente, Deus escuta a nossa oração, mesmo quando nós esquecemos que pedimos, que oramos por aquilo, né? A palavra já diz, uma mãe se esquece do seu filho que amamenta, e mesmo que ela esqueça, ele não esquece. Ele não esquece. E eu quero aqui compartilhar que esse convidado de hoje foi uma oração. Mas uma oração por quê? Eu peço muito aqui no podcast que venham pessoas que exalem o cheiro de Cristo. Que tragam pessoas para aqui, não por likes. Quando eu peço para vocês compartilhar, é para que outras vidas sejam edificadas. Porque o intuito aqui é trazer pessoas que exalem o amor de Cristo. Porque, gente, likes, o Senhor manda para quem Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. Então, assim, o foco do Redescobrindo Deus é vocês entenderem que Deus é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Por onde Ele passa, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. Então, é isso que eu quero, primeiramente, falar com você. Então, hoje foi uma oração. Eu vendo o vídeo desse cara, eu chorava o tempo inteiro. Mas era um choro dizendo assim, cara, quem sou eu? Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu em Cristo? É só servir na minha igreja? É só ter unidade onde eu vou? Não. Sabe, mas as pessoas que estão fora do templo, pessoas que estão fora. E aí eu quero que você conheça mais, né? Porque nos vídeos dele ele mais serve do que fala. Então, assim, que vocês conheçam mais dele. Então, eu quero apresentar a vocês Tiago Sorek. Souraque. Eu treinei várias vezes, gente. Mas Tiago Souraque. É isso aí. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigado Como eu vocês pelo falei, você convite. foi um pedido de oração para Deus, para que Amém. viesse pessoas que pudessem exalar exalar a Cristo. E você está aqui. Depois eu vou falar para vocês um pouco do que aconteceu com a minha filha e depois que aconteceu aquilo com a minha filha, né? Dela vendo seus vídeos e ela sentiu o Espírito Santo e ela chorava. E aí eu pude entender que era muito mais do que ver teus vídeos e se emocionar, mas ver mudança na vida de uma criança, né? Na minha vida, na vida da minha casa e com certeza de muitos outros que te seguem. Muito obrigada por você ter aceito. Amém. Eu que fico grato pelo convite. Já me arrepei todinho quando eu cheguei com esse testemunho dessa criança maravilhosa. E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de Jesus, né? Vamos falar de Jesus. Antes de falar de Jesus, ele usa pessoas para fisgar, né? É sempre assim. Porque Jesus, eu falo que ele é tão sensacional que ele poderia muito bem chegar e falar assim, Tiago, vem cá, quero você, toma, não. Aí ele vai fazendo ambiente para te fisgar e tá para tu falar, quando vê, tu já tá caído. E eu quero saber o seguinte, tu veio de um berço evangélico, Tiago? Não, eu sou o único cristão da minha casa. Hoje, né? É. E me Que parece, eu fala, sou o único. como que isso aconteceu?
Cara, tipo assim, tudo começou quando eu conheci uma pessoa, 2019, eu conheci uma pessoa que era cristã, né? E me apaixonei por ela. Daí eu não era cristão ainda não estava posicionado. E aí eu me apaixonei por ela e quando foi em 2020, no dia 21 de janeiro de 2020, ela veio a falecer. Faleceu ela e a irmã dela, eu tava namorando com ela. E ali começou uma fase de revolta com Jesus, né? Só que eu já queria liberar a primeira palavra, posso? Claro. Você que tá em casa, você que tá assistindo, quando você for escolher alguém pra sua vida, alguém pra caminhar junto com você, escolha primeiramente alguém que é apaixonado por Jesus. Porque uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela vai saber te amar, né? Não escolha por conta de beleza, por conta que tem dinheiro, por nada desse tipo. Porque muita gente, às vezes, não, vou ficar com aquela pessoa ali porque ela tem um olho bonito, tem um olho azul, né? Cuidado pro teu não ficar roxo depois. E é isso, cara. Quando você for encontrar alguém pra você caminhar junto, encontra alguém que seja apaixonado por Jesus, porque isso foi o start pra mudar a minha vida. Quando ela faleceu, eu comecei essa fase, né, de, de depressão, de... Cheguei a um ponto que eu atravessava a rua sem olhar pros dois lados, sabe? Doido que um caminhão chegasse e me tirasse, Só esperando só acontecer. esperando acontecer. E aí, teve um dia específico que eu acordei com a sensação de que eu ia morrer naquele dia. E aí, eu fui buscar meu sobrinho na cidade vizinha, lá em Arco Verde. E quando eu fui de carro, que não aconteceu nada, quando eu cheguei lá, eu digo, poxa, e agora a volta com meu sobrinho? Eu lembro que eu vinha sentado com ele no banco de trás e coloquei o braço assim com ele, porque eu tinha certeza que ia acontecer algum acidente, sabe? E eu coloquei o braço aqui e vim orando, Senhor, que aconteça qualquer coisa comigo, mas meu sobrinho não é culpado por isso. Se acontecer, livra ele e tal. E aí eu cheguei na minha cidade de volta, já depois que eu peguei meu sobrinho, e não aconteceu nada. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito triste porque eu não tinha morrido. Porque eu tava com a certeza de que ia acontecer algo, sabe? O inimigo plantando aquilo no meu coração. E aí eu lembro que eu peguei uns comprimidos, fui pro quarto da minha mãe. Olha a cena, minha mãe ia chegar no quarto e eu ia estar morto no quarto dela. Peguei uns comprimidos, peguei uma garrafinha de água e falei, Senhor, se o Senhor é comigo, se eu tenho um propósito na minha vida, fala comigo de alguma forma. E eu lembro que eu peguei o Instagram, a minha intenção era abrir e dar de cara com um versículo, qualquer coisa do tipo que me salvasse naquele momento, porque eu tava decidido a tirar a minha vida. E aí tava rolando a live do Leandro Borges, foi no tempo da pandemia. É um cantor, um amigo querido. E aí, assim que eu entrei na live dele, ele tava apontando o dedo pra câmera e falando, tava falando com o pessoal da live, né? Uhum. Mas ele apontou o dedo pra câmera e tava falando assim, você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Porque a sua alma tem um dono. E ele ainda sabe cuidar dela. Você não vai precisar Nossa. se cortar, você não vai precisar se ferir, você não vai precisar tomar remédio. Porque Jesus ele já foi morto no alto daquela cruz pra poder te dar a vida. E a partir daquele momento aconteceu que a virada, né? Porque o Espírito Santo falou diretamente através de alguém E era na minha foi a vida. primeira vez que você tinha sentido isso, Foi o tinha primeiro contato contato. diretamente com o Espírito Santo. E é surreal, né? É surreal porque, tipo assim, eu pedi, né? Pra que isso acontecesse. A gente não pode testar Deus, né? É verdade. Se testar, vai ter resposta. Vai ter. Vai ter Né? Inclusive, eu resposta. estava lendo hoje, quando eu estava lendo a Bíblia, né, que Isaías fala sobre isso, né, de testar a É, Deus a ele. Não, eu não vou testar. Eu tenho, né, tipo, tá doido, vou testar Deus. E aí, você não vai pedir um sinal? Não, então tá bom, toma aqui. Você não testou, mas eu vou te dar mesmo assim. E ele é esse. Você quer morrer? Mas eu tenho algo pra você, né? é. E você tinha quantos anos? Isso agora, né? Isso foi agora. Foi, eu acho que quando isso 2020? aconteceu foi 2021. Tempo da Nossa, pandemia, tava rolando ali a live. Thiago. Ou ainda foi em 2020. Não recordo direito a data, mas tem a data no meu Instagram. Porque o primeiro vídeo que tem lá foi no dia que ia acontecer. No quarto da minha mãe, da mesma forma que era. Eu peguei o celular e comecei a falar de Jesus. Eu queria salvar o máximo de pessoas possível. As pessoas que Olha. estavam passando pelo mesmo que eu estava passando, que sofrem com depressão, com ansiedade, com vontade de suicida. E sabe qual É um vídeo de 15 minutos lá. o engraçado É dessa louco porque eu não situação? tinha um contato direto com Jesus ainda, não conhecia a palavra direito. Mas E é as aquilo, palavras ele não saíram. precisa A disso. Bíblia É saiu. claro. Meu pastor assistiu depois e disse assim: pô, Tiago, tu tá pronto pra pregar, tu tá pronto pra falar de Jesus. Eu, como assim, pastor? Se eu não tenho um direcionamento, se eu não leio direito a palavra, se eu ainda não busco.
Cara, o que porque você ele fez? faz. É ele que faz, porque não é sobre você. É. E é isso que é andar com Jesus. Não é sobre você. Quantas vezes a gente vai falar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir ler, eu não vou falar direito. Quando chega lá, É. ele te dá a palavra, você vai falando. E é sobre isso, porque ele usa, ele capacita. E são aqueles que ele quer. Né? A palavra dele fala que ele nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele, ele nos É. escolheu. E eu sempre falo que os escolhidos, filho, não escolhe. Sabe por quê? Quando você foi lá decidido a se matar, ele estava te acalentando, te acalmando. Por quê? Porque você estava procurando um socorro. Se você realmente fosse para você se matar só, você não estava atrás de um socorro. Tipo assim, eu tô indo me matar, Senhor, mas olha, me dá alguma coisa para me salvar. Então, no É. fundo, você queria, mas não Era era a dor, aquilo. né? Era a dor do Você momento, queria só se tava me livrar do cegando. problema, mas Isso. você não queria a morte, porque Não. ele já tinha um Porque trabalho eu na tive tua a vida. oportunidade de fazer acontecer, já fui pra ponte da minha cidade, de madrugada, e falar, é agora, e Deus nunca E não deixou, né? deixar. Ele tem um propósito, né? É Igual você verdade. falou, a Bíblia diz que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? A gente não tava nem aí pra Jesus, não tava nem aí pra ele, ele já era apaixonado por nós, Verdade. né? Isso que é o mais louco. E dali, Thiago, você virou outra pessoa? Tipo assim, eu costumo falar que ali foi o dia que eu descobri por que eu nasci, né? Porque eu costumo falar, os dias mais importantes da vida do ser humano é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Quando ele descobre, Redescobrindo Deus, né? quando ele descobre por que ele nasceu, é o que vai dar sentido pra vida dele, o propósito que ele carrega. Porque às vezes a gente acha que foi criado um propósito, a gente nasceu e foi entregue pra gente um propósito. Não, mas já existia um existia. propósito e Deus criou você, Nathalie, pra cumprir esse propósito. Entendeu? Só que o que acontece? Deus tá aqui com o plano perfeito. E dizendo, filho, acessa. Aí a gente cresce, a gente vai pro lado direito, aí a gente vai pro lado esquerdo, a gente dá uma volta. Quando a gente acessa a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aí ele vai precisar moldar a gente um pouco, porque a gente já não é mais como ele planejou. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu precisei passar por essa depressão, precisei passar por esses dias para que eu pudesse realmente acessar o meu propósito e descobrir por que eu tinha nascido, para que eu tinha nascido. Qual a sua identidade em Cristo, né? Na verdade, qual era a sua A minha identidade em Cristo? identidade. Isso. E de quando houve essa fatalidade até isso acontecer, demorou muito tempo? Até essa moldagem de Deus, essa estrutura que ele foi colocando em você para você se moldar? Demorou. Demorou muito Porque, tempo. tipo, eu era um cara do mundo, né? Totalmente do mundo. Eu vivi em festa, em farra. Eu comecei meus primeiros passos na internet em festa. Com amizade com cantor, tipo Natanzinho, Wesley Safadão. Eu fazia vídeo de humor, né? Então, tipo, todos esses cantores já postaram um vídeo meu de humor antigo. Tem um vídeo do Alto da Compadecida também que viralizou, imitando os dois personagens, a Dorinha e o Chicó. Tipo assim, e aí eu consegui uns 30 mil seguidores com esse nicho. Com esses cantores postando e tal. Então, tipo, como eu era um cara do mundo, ficou um pouco difícil de sair diretamente dele, entendeu? De tomar uma decisão. E aí aconteceram coisas que eu costumo falar que Deus, ele não mudou, ele não me mudou. Ele mudou o cenário e o cenário me mudou. Verdade. Porque a gente tá falando da Entende? isca. Porque eu ainda ganhava dinheiro no mundo. Eu ainda divulgava festa, eu ainda ia pra festa com cantores e eu ganhava dinheiro, ganhava recurso com aquilo. Só que eu já tinha parado de beber, já tava entregue pra Jesus, já tava com o coração, sabe? Aham. Sabe aquela parada? Quando você descobre que ela é o caminho, né? Caminho, verdade e vida. Aham. Quando você descobre o caminho, fica fácil de você desviar. Porque aí você só sabe que ele é o caminho, mas aí você ainda não tem o acesso a ele, né? Quando você vê que ele é a verdade, aí você vai começar seus primeiros passos, né? Ali com a Bíblia. Quando você chega na vida, já não é ele, já não é você que entra nas guerras. Já é ele por você. Verdade. Entende? Então, tipo assim, eu tava no caminho. Aham. Pé na igreja, pé no Aham. mundo. Normal, que Entende? todo mundo, né? É. Muita gente é assim. E aí, quando foi em 2024 agora, dia 2 de dezembro de 2024, após cair, eu me batizei. Resolvi tomar a decisão. Mentira! E Deus que foi mudou minha agora. vida. Foi agora. Foi agora que Deus mudou minha vida. Não tem muito tempo que eu tô na internet, tem um ano. Quem olha assim, vê os seus vídeos, acha que Nos você tá na vídeos. internet há 85 mil anos Nos fazendo vídeos isso. tem um ano. Tem um ano e pouquinho.
Que Foi agora loucura. recente. E como ele faz. E eu acho engraçado porque a gente tava falando desse lance de ele trazer iscas, né? Que tipo assim, você tava lá, ele falou, vai, pode ir, eu vou te levar, porque senão ele te assusta, Ah, né? Se chega lá e fala, vai ter que tirar tudo, vai sair, vai renunciar. Não, pô, porque você não tem o amor ainda, você ainda não sentiu aquele amor. Agora, quando é você sobre isso. sente o amor, aí você vai, é você mergulhar na piscina sem água, pô. Você fala, cara, é Eu ele. costumo falar que, tipo, eu fui encaminhado pela dor, mas alcançado eu fui pelo amor. Entende? Jesus, quando ele abre a boca para falar dele na Bíblia, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, tipo, por que muitas pessoas, quando entram, sobem no púlpito para falar do amor de Jesus, tem que ser arrogante, tem que ser soberbo, Tem que ter um lugar tem que específico pra machucar as sentar, né? pessoas, Tem que ser. Que eu vou porque não, tem tem que que sentar aqui, tem que ser machucar. naquela cadeira, entendeu? Não Então, foi tipo isso que assim, quando eu Jesus. entendi, eu costumo falar, quando eu entendi quem é Jesus, ficou fácil. Ficou fácil, quando tem a pessoa dele, porque aí você não vai mais olhar pro homem, pode falar o que quiser, que você vai. Porque às vezes machucava, né? O fato de eu estar no mundo, chegava lá, alguém ia pregar e falava aquilo diretamente pra mim, eu ouvia que não era do Espírito Santo, às vezes era só Aham, que uma já pontadinha sabia. pra lhe machucar, sabe? E eu costumo falar pra todo mundo, tipo, tá na igreja, mas ainda tá no mundo, fica, porque é o Espírito Santo que vai te convencer. Não são as pessoas, fica, continua. Caiu, volta pra presença, não se afasta não, não se sente indigno não, entendeu? A Bíblia Uhum. diz que é, o, o cair é do homem, mas o Levantar. levantar ele é de Deus, entendeu? Então, tipo, eu sempre dou esse conselho pras pessoas. Vai, volta pra presença, caiu, volta imediatamente, não espera amanhã não, volta agora, na mesma hora, se arrepende na mesma hora, Uhum. entende? Porque foi o arrependimento e a loucura do evangelho de, tipo assim, falar a partir de agora, Satanás, tu tá lascado comigo. Que já eu vou contar Aham, sobre isso. aham. Que o que mudou foi o que mudou a minha história. Então, deixa aqui eu Entende? Foi a entender. Aconteceu decisão. isso que ela levou você e você se batizou. Não foi? Aconteceu aí, aconteceu o acidente, você já estava Eu no. tava frequentando, ela tava me Ah, você levando não pra tinha sido igreja. Não, batizada, não tava batizado. batizado ainda Não, não. porque foi em 2020, eu me batizei em Então, 2024. Então, aham, digamos que, tipo assim, quando eu tomei isso que aconteceu foi entendi. 2020. Então, Aham. digamos que eu passei 3 anos ainda pra tomar a decisão da minha vida. É. Entende? Foi um Uhum. processo, Deus vai É. trabalhar um processo com cada um. Só que quando eu tomei a decisão, aí eu não vim pra brincar de ser crente, não, entendeu? Não, é isso. E nem pode, porque quando a gente se posiciona, ou você. Olha, uma pastora amiga minha falou o seguinte: quando a gente se posiciona, a gente atravessou uma ponte e ela quebrou. Não tem É, volta. Você precisa. Se você se posicionar e você atinge, né, o inferno, acabou. acabou. Você não Não tem tem outra mais domínio sobre opção. você. Você não tem outra opção que não continuar buscando. Isso. Porque vou te falar. Eu não sei, mas eu imagino que o cair, depois que você se posiciona, depois que você, né, faz o que tem que fazer, que você sente o amor de Deus, é pior. Porque as É. pessoas falam, né, que é mais difícil aquele que caiu, né, voltar do que o novo, né? É. E assim, porque, cara, depois que você sente, eu fico imaginando. Se você caiu, se você teve alguma coisa, se você tá com vergonha, não tenha vergonha que ele não tem vergonha, ele quer você. Ele só fala, se arrependa, volta. Quantas vezes ele falou isso pro povo no deserto? Quantas vezes ele mandou profeta falando isso, só queria que o povo se arrependesse, porque ele estava ali. Independente do Ele que tá você disponível, né? tivesse feito, ele só queria teu O coração, né? ladrão no alto da cruz, né? Aquele Né? homem É. errou a vida inteira. Ele tava lá porque ele merecia estar. Uhum. Jesus não merecia. E na primeira oportunidade que ele teve de reconhecer ele como Senhor, como Salvador, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta do Senhor, ela, tipo, ela fica muito. Ela soa até hoje, sabe? Nos nossos ouvidos, a gente tem que lembrar disso, porque ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Ali ele deixou claro no alto da cruz que uma única oportunidade na presença de Deus é capaz É de mudar capaz de toda a mudar. história, tá ligado? Muito, por isso que a palavra fala que teríamos surpresa, né? É. Vai ter pessoas lá que a gente, ué, o meu pastor que fala isso, o pastor Cláudio, ele fala isso. Isso. Ué, você aqui? É. Ou vai ter. Aí ele fala que são 3 surpresas. Ué, você tá aqui? O outro é,
Ué, eu tô aqui, né? Aí ele falou outro que eu não lembro, não. Mas ele falou que a gente vai ter várias surpresas. E realmente a palavra fala disso. Fulano não tá aqui, como É, assim? isso aí, exatamente isso. Ué, não tá aqui, fulano. E exatamente isso. Aí me fala, aí depois disso, aí você foi pro mundo ainda e tal, aí começou. Mas você sentia a todo momento uma vontade de voltar, de estar na igreja direto? Você sentia isso ou não? Ou você falava assim, não, tá aqui, tá ali, tá bom. Deus é amor. Não tinha. Como é que era a sua cobrança de ti mesmo, lá e cá? Tu sentia que tinha alguma coisa assim? Eu sentia que eu já tava com o coração entregue, né? Tipo assim, quando a gente olha pra Davi e pra Saul, Uhum, se a gente parar pra observar, o pecado de Davi foi muito maior do que o de Saul. muito. Porém, Davi, ele tava com o coração em Cristo, entendeu? Ele era Uhum. segundo a vontade de Deus, na verdade. Ele era segundo a Segundo vontade, coração, né? segundo o coração de Deus. Uhum. Então, tipo assim, eu me sentia Davi, Aham, sabe? Tava aham. pecando, Pecando, mas você conhece mas meu tava com o coração, coração né? voltado pra Deus. Aham, Mas depois vem que o Espírito Santo vai conversando, aí você vai vai, fazendo as coisas e vai se sentindo mal, e vai. aquele negócio não Você tem jeito. evangelizava? Tinha isso de, tipo assim, eu tava Evangelizava, lá, mas falava aqui, de eu tô aqui, Jesus, Senhor, eu tô aqui, falava, mas olha, eu tô falando de ti. falava de Jesus, Falava, porque tu falava de tem essa Jesus, pegada. falava de Jesus já antes de me batizar, tinha umas oportunidades na igreja. Então tudo isso, Jesus foi mudando, ele foi mudando o cenário, e o cenário me mudou, como eu falei, entendeu? Aham. Tipo assim, as mesas já não eram mais as mesmas, os palcos eram outros, ia pra um show evangélico, o cantor conhecia, já mandava, já me chamava pra, já falava comigo, entendeu? Porque lá no interior de Pernambuco era muito esse negócio de alô, entendeu? Eu ia pras Uhum. festas com os cantores de forró, e lá, alô, meu parceiro Tiago Ah, Sorá. é. Lá, E aí eu lá em fui ganhando Campina é fama com assim. isso, assim, entendeu? A Eu, maçã que tinha lá, que meu pai. Alô, então eu ficava ah, falando o tempo inteiro. entendeu? Então deu muito isso. Então quando eu passei a viver isso no gospel, aí meio que fui confortando do mundo. Eu fico, pô, Pra quê? não preciso estar lá. Entende? Aqui dá pra me trabalhar com evento também, aqui dá pra me fazer algo. E aí o Espírito Santo foi mudando todo o cenário, foi me direcionando, E até o dia da decisão. o Tiago, mudança de amizade, de lugar, é fundamental, né? Ah, é total, total, Porque influencia muita gente fala assim, bastante. ah, não influencia, amizade não Total, influencia, porque total, você tem total, que total, ter. total. Não tem isso, Eu nunca né? fui uma pessoa influenciável, sabe? Mas, tipo assim, é fundamental, sabe? Eu nunca deixei as pessoas falarem o que era que eu tinha que fazer. Mas, se você não tiver um bem com você mesmo, entendeu? Se você não tiver. A primeira coisa que eu fiz quando aconteceu isso dela falecer, da minha namorada falecer, foi parar de beber. Eu tava com o coração tão em Cristo já, que eu pensava, pô, se eu beber, eu vou dar legalidade pro capeta fazer o que quiser na minha vida. Então eu tinha medo de beber, com medo de morrer, Olha. de me matar. Uhum. Entende? Então, tipo, eu já tava com. Tanto é que eu peço, quem quer se matar é uma realidade. Só vai lá, pega a corda e vai embora. Não Verdade. pede, Senhor, se o Senhor tá comigo, É, foi o que a gente entende? tava falando, né? Que é real. Sabe? Então, tipo assim, é, eu acho que a chave começou aí mesmo. Foi quando Deus começou a mudar o cenário. E aí você pegou, foi batizado. Gente, foi agora, você foi batizado. E Foi. ali, como é que você viu, né, as coisas acontecerem? Então, é, nessa parte quando ela faleceu, que eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a palavra em casa mesmo, sozinho. O meu pastor viu um vídeo meu pregando na internet, já falando de Jesus, e me convidou para ir para a igreja. E aí eu fui. E quando eu fui, eu aceitei Jesus. No mesmo No dia, no mesmo dia. primeiro dia que eu fui, eu já aceitei Jesus. E aí comecei a frequentar a igreja, comecei a ir pro monte, oração na madrugada. E aí teve um dia específico que só foi eu e ele pro monte, né? E como eu falei, eu fazia vídeos de humor. Uhum. E aí, nesse dia, Deus, no final do monte, Deus começou a usar ele em profecia e disse assim: Deus tá te dando estratégia nova de vídeo. Não vai mais fazer esses vídeos de humor, tu vai fazer vídeos para impactar vidas e alcançar almas pro reino. Ele tá te dando estratégia e vai pegar a pior fase da tua vida para transformar na melhor. Vai para casa com isso, estratégia nova. E aí na semana seguinte eu fui pro Recife, acordei um dia com louco, louco isso. Calma aí, Acordei. rapidinho. Te deu medo ouvir isso? Do tipo assim. Porque tudo que é novo dá medo. Então chegar assim, pô, eu tô cômodo, eu sei fazer isso, é bom tá aqui. Pô, o que que o senhor vai fazer na minha vida?
Que dá meio que o desespero. É. Te deu? Ou Eu você segurei- tava muito certo? Não, o que vai vir já vai certo. eu escutava muito aquela, né, na igreja mesmo, falando, não, o Senhor é dono do ouro e da prata, Ele vai te aham, dar, Ele vai fazer Mas acontecer. viver isso, né? Mas viver isso é difícil. Então, com certeza, eu tive um pouco de medo. Uhum. Mas mesmo recebendo a estratégia, mesmo meu conteúdo não sendo esse, eu fui na Foi. palavra, fui pela Obediência. palavra, obediência. Quando Jesus dá a palavra para Pedro, Pedro, lança a rede lá, volta lá e lança a rede, Uhum, Pedro simplesmente obedece. Ele fala, sobre a tua palavra eu lançarei. uhum. Entende? Pedro tá querendo dizer, Senhor, se der errado, É a culpa é contigo tua. mesmo, é contigo mesmo. Se Mesmo der eu tendo errado, ido, não tem, hein? É. Mas você tá mandando, você é tá mandando a contigo culpa é dele. mesmo. Então, tipo, eu fui nessa. Aham. Senhor, eu sei fazer isso aqui, mas já que o Senhor tá mandando, vamos lá. E um dia eu acordei com essa estratégia louca, porque, tipo, todos os dias eu acordava com um bom dia dela. E isso era o que mais me machucava. Ai, Assim que mas- eu abri o olho, a primeira coisa que eu lembrava era dela. Porque todo dia tem uma mensagem de bom dia. E aí, nesse dia, eu acordei com essa estratégia de vídeo. Sabe? Eu disse, pô, eu vou pra rua oferecer aquele que tá faltando em mim. E eu vi nitidamente, era como se fosse um sonho, porém acordado já. Um sonho, já acordei com com a ideia. Pegar um cartaz, colocar uma venda no olho, Ai, eu vi. coloca uma venda no olho pra não ver quem tá me abraçando, porque aí eu ia sentir como se fosse o abraço dela, que eu reclamava muito com Deus. Falava, Senhor, o Senhor não me deu a oportunidade de abraçar ela pela última vez. Foi cruel comigo. Sabia o quanto eu amava ela, o quanto eu tava entregando já a minha vida pra ti. E aí eu fui pra rua pra oferecer aquilo que tava faltando em mim. Coloquei, se você sente falta de alguém, me abrace no cartaz. E a primeira menina que passa e me abraça, ela tava com o mesmo perfume da minha namorada. Nó. O mesmo perfume que eu tenho em casa. E aí, na hora que eu senti aquele cheiro chegando perto de mim, me abraçando, pô, totalmente espiritual. Eu sei que eu não abracei aquela menina. Claro, Eu sei que eu não abracei. claro. E eu comecei a Ele falar tá pra falando, ela. toma aqui a Eu disse, oportunidade. Deus tá me dando a oportunidade de te abraçar pela última vez. Eu te amo, tô morrendo de saudade de você. Esse abraço tá me confortando, tá me curando. Deus é maravilhoso que tá permitindo E isso meio aqui. que liberou o que você te tratava, Eu comecei a né? falar pra menina, que não era Imagina ela, aquela era menina. outra. Imagina Imagina ela. Sabe ela. o que ela falou pra mim? Ah, Deus também tá me dando a oportunidade de te abraçar pela última vez. Eu também tô morrendo de saudade de você. Eu te amo. Esse abraço tá me curando. Eu também olha. precisava desse abraço. O vídeo viraliza, tá? Tá fixado o comentário dela lá. Dia 30 vocês vão ver isso. Posso falar? Será que eu posso falar? Claro! Dia 30 Claro que vocês vão pode. ver toda essa história que eu tô contando aqui no Domingo Legal, tá? Ai! Porque Deus fez acontecer, recebi o convite, já tá o programa gravado. Dia Glória 30, a tô no Domingo Deus. Legal, contando uma Quero história, ver. fazendo tudo isso no quadro Dia de Sorte. Ai, que Incrível. bênção. Deus é lindo, né? E aí, ela mandou uma mensagem pra mim lá no programa, né? Uhum. Falando sobre isso também. E o comentário dela tá fixado. Uhum. Lá se quiser pode entrar. Ela colocou assim: como eu precisava desse abraço, como dói. Resultado, né? Profecia. Deus vai me prosperar quando eu Aham. começar a fazer conteúdo pra ele. De 30 mil seguidores, de um dia pro outro eu pulei pra 100. Foi logo assim. E tu? É, Tá 11 milhões de visualizações no primeiro vídeo. Puf. E aí, eu entendi que era o propósito de Deus realmente. E ali, como eu falei, Deus mudou o cenário. Tiago, como que a gente deixa Comecei de a ganhar um viver- bocado de crente no meu Instagram. Eu digo, pô, se eu fizer vídeo agora pro mundo, Não, vão agora deixar de me perdeu. seguir. Então, eu vou ter que Aqui, continuar. Thiago. Segue o bonde. Como que a gente deixa de viver coisas antes, né? É, Tipo assim, por não entender o que Deus quer. Ou às vezes entender mais o medo. Ou ele é, falou assim, ó, tá preparado aqui, ó. Só depende de você. só depende de você. E aí, vai fazer como? E ele tá ali avisando, olha, só falta isso, só falta você largar isso, só falta você parar de andar com fulano, só falta você fazer isso, tá aqui, ó. E você orando, pedindo, chorando, sem dormir, coração doendo, e ele tá aqui, olha, eu tô aqui pra te dar, mas se eu te der agora, tu morre. É. Tu morre, né? E aí, Ele quando sabe você o que é vai, você fala, necessário pra gente. acabou, abriu a porta. Olha isso, Eu vai. Aí entendi entrou um que- montão de crente. Entra um bocado de crente no meu Instagram, né? Entendi. Deus, como você tava falando, Deus ele vai fazer tudo o que a gente precisa, né? Ele só não vai fazer a nossa parte. Verdade. A nossa parte é com a gente. Aí a gente tem que arregaçar as mangas e fazer o jogo virar. Foi Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Mas foram eles que tiveram de marchar. Eles que Foi ouviram- Deus quem derrotou Golias, mas foi Claro. Davi que teve que lançar a pedra. Com Foi Deus que certeza. colocou o cardume de peixe, mas foi Pedro que teve que lançar a rede. Uhum. Entende? Então, tipo assim, ele vai fazer tudo que a gente precisa, ele só não vai fazer a nossa parte. O que é possível, a gente faz.
deixa o impossível pra ele cuidar. Vou te Porque falar. viralizar um vídeo e ganhar 70 mil seguidores em um dia não é coisa comum, não, tá? Não, Não e é comum. detalhe, ele não faz o que precisa, ele faz mais do que você É, imagina. mais do Porque que tu você imagina. imaginava isso? Não, Tu imaginava ter não, gravado o Domingo Espetacular? não. E Domingo o legal. Domingo Legal, é? E Não, no outro, não, no não. outro, lá, você não nem pensava nisso. E agora ele falou, comigo eu vou te levar em outros lugares. É. Em lugares que tem de tudo. De todo tipo, né? De pessoas que veem todas as religiões e tudo. E tá lá falando de como você conheceu, né? Continuando. É. Quando o vídeo viralizou, que ela comentou lá como eu precisava desse abraço, como dói. Eu fui tentar entender. Coloquei no Instagram dela, entrei lá e fui tentar entender. Disse, como assim? Por que que você precisava desse abraço? Ela disse pra mim, faz 3 dias que eu perdi a minha irmã. Esse abraço me curou. Eu coloquei na legenda lá, um abraço cura. Então Deus, ele preparou o abraço, o meu abraço pra ela, como se fosse a irmã dela, e o E abraço você? dela pra mim, como se fosse. E eu não tava vendo nada. O interessante é isso, que eu coloquei uma venda Eu perfeita, porque vi. se eu olhasse pra cara da pessoa, eu não ia sentir minha namorada me abraçando, entendeu? Então, tipo assim, eu realmente criei uma estratégia, porque Jesus, ele era estratégico. É. Jesus falava, ó, tô te curando aqui, tô fazendo isso aqui, mas vai e não conta pra ninguém. É a mesma coisa de dizer, vai e conta pra Vai, todo conta do... mundo. É, Eu disse, imagina. não, eu vou contar só pra tu, e não guarda segredo, Aham, conta pra ninguém não, tá? aham. Ela disse, não, ó, eu vou contar só pra tu, mas não fala pra ele que eu disse não e não conta mais pra ninguém. Aí a notícia Todo vai se mundo. espalhando, É verdade. entendeu? Então foi basicamente isso que aconteceu. E a partir dali eu comecei a fazer mais vídeos, né? E o que eu vejo nisso é que ele te curou pra você poder evoluir, porque É tinha isso, coisa te é prendendo. isso. Precisava, Tava algo preso, estava te prendendo que eu deixava você precisava. não fluir. E aí ele falou: "Olha, eu vou te libertar disso pra você fluir". Sabe o que é o mais interessante? Que é algo tão simples. E Que a você viu gente pode quanta fazer gente de não graça, que abraça? é um abraço, Você viu tinha quanta gente não uma abraça, palavra, um né? carinho, entendeu? Fica meio assim. Muita gente não Sabe? abraça, passava, Não, via passa. e foi e deve ficar pensando, mas gente, por que que esse menino tá querendo um abraço, né? É. E não vê que realmente E a ali pessoa era eu que tava necessita. precisando daquele abraço, entendeu? Eu fui para oferecer, mas quem tava precisando era eu. Porque as pessoas lá, como eu era um cara do mundo, as pessoas não acreditavam que eu tava sofrendo, não, tá? Acredito. Verdade. Todo mundo me julgou. Todo mundo me julgou. Ah, é mulherengo, ah, vive em festa, vive em farra, não tá sofrendo nada. E eu tomando remédio até pra lacrimejar meu olho, que não tinha mais lágrima. Passei 8 meses chorando todo dia. No dia que eu parei de chorar, no dia que eu não chorei, que eu passei um dia sem chorar, quem chorou foi minha mãe de alegria. Imagino. Então isso ninguém vê, né? Não vê. Isso ninguém vê. Vê Não. Deus fazendo agora, as coisas acontecendo, mas não entende. Mas isso é servir. É quando você prega sofrendo, quando você fala pro outro de finanças que vai dar certo, você precisando. É, Quando tá te faltando comida na mesa, você fala pro outro que para ele não, que vai dar tudo certo e você precisando, isso é servir. É muitas é vezes você isso. tirar o teu para poder você doar. Com E aí, certeza. me fala, aí da estratégia, aí deu esse do abraço, e aí ele foi te dando, o que que foi para você manter porque você não era cristão, você não tinha ideia. Você fez esse vídeo e agora, Senhor. Tem um montão de cristão aqui. Como é que eu vou conquistar? Como é que vai ser aqui? Como é que eu vou falar de ti? Eu entendi, tipo, que a mensagem era sobre isso, né? Era sobre falta, sobre abraço, sobre oferecer. E comecei a tratar aquilo ali como evangelismo mesmo. Ia pra evangelizar e fazia o conteúdo. Da minha forma, mesmo ainda não tendo me batizado, mas já tava com o coração voltado pra Cristo. E aí eu comecei a fazer. Se você se sente só, me abrace. Se você tem ansiedade ou depressão, me abrace. Se você sente falta da sua mãe, me Eu abrace no vi. Dia das Mães. Se você sente falta do seu pai, me abrace no Dia dos Pais. É, se você ama Jesus, buzine num cartaz no meio do trânsito, entendeu? E comecei a fazer essas estratégias. E aí teve um dia específico que Deus me pediu para abençoar. Sou formado em educação física, sou professor, trabalhava como professor, ganhava R$ 1.300 e investia em um final de semana no Recife. Eu moro em Triunfo, uma cidade de 15 mil habitantes, 8 horas de viagem para o Recife. Então eu tinha que gravar no Recife, porque lá não tinha como eu fazer o conteúdo na minha cidade. As pessoas tanto me julgavam quanto ninguém. Se eu fizesse lá, ninguém ia me abraçar, tá? E aí eu Ainda ia precisava de dizer que você pessoas tava de também. graça, É, né? e ainda, tipo, eu precisava de pessoas, precisava de gente para começar a fazer, para começar a produzir. E aí teve um dia específico que eu fui, eu investi em um final de semana, pagava hotel, pagava Uber, pagava passagem e tudo. E aí teve um dia que eu saí Sozinho? para gravar, eu ia sozinho. Ficava lá, Teve tu vezes que eu ia com tinha... alguns Como é que você amigos, conseguia gravava? outros amigos,
Pô, já cheguei a gravar com tripé, com medo de ser roubado. E teve um dia que um morador de rua gravou um vídeo pra mim. Um cara que eu ajudei ele. Eu ajudei ele e pedi pra ele gravar pra mim. E era vídeo de cartaz, tá? Eu tava vendado. E o cara tava lá, posicionei ele. E eu com o olho fechado aqui, eu não consegui nem me concentrar no vídeo nesse dia direito. Porque a minha oração era, Senhor, quando eu abri o olho, que ele esteja lá ainda. Entende? E aí, quando eu abri o olho, o cara tava lá. Então, tipo assim, pô, ninguém sabe. Hoje eu tenho filmmaker, hoje, tipo, tá ligado? Eu tenho, mas... E o início? E colocar um tripézinho ali, ficar olhando pra todo lado, gravando, olhando pra câmera, olhando pra todo mundo, assim, apreensivo. E o vídeo ainda sair com o amor de Jesus tão grande. Sabe? Tem vídeo lá que foi de tripé. Cara, eu vi um vídeo Tem seu um vídeo que meu que eu você como ficou um Mac. chorando, pô. Lá deitou no chão, parecia que tu que era um mendigo, pô. Né? Parecia que tu que era um morador de rua já chorando. O morador de rua tava te dando, né? Tipo, cuidando de você. É isso mesmo. Isso, que Isso loucura. Que maneiro, Isso mesmo. gente. Loucura. E aí, tipo... Comecei a ir pra gravar e teve um dia que a última vez que eu tinha comido alguma coisa tinha sido de 1h da tarde. E aí eu ia pra casa umas 8 horas da noite e chegava no outro dia 5, 6 horas. E aí nesse dia de 1h da tarde eu tinha comido, aí peguei o Uber e fui lá pra rodoviária, acho que mais ou menos umas 6 horas da noite. Fui pra rodoviária, já tinha gravado os vídeos de cartaz, só tinha dinheiro pra gravar de vídeo de cartaz. Comprei uma cartolina bem baratinha, né? Uma venda. Minha mãe que fazia, eu já subia pro Recife com as cartolinas tudo pronta. Que minha mãe fazia, entendeu? Ela com a letrinha dela, já subia com as cartolinas prontas. E aí ela fazia, me ajudava a fazer, e aí eu ia. Ela disse, é doido, investe um final de semana, passa o resto do mês todo passando dificuldade aí, porque não vai ter mais dinheiro e tal. E aí, nesse dia, eu sobrei com R$180. Desse horário, de 1h, tá? Aí eu fui pra rodoviária e quando cheguei lá, o Espírito Santo tocou no meu coração pra me ajudar um mendigo. Foi a primeira vez que eu ajudei, tipo, eu sempre ajudava, mas foi a primeira vez que eu abri mão do que eu tinha. Eu abri mão de comer, de me alimentar pra dar pra alguém. Sabe? Eu não dividi, não. Eu dei, eu entreguei, doei. Sabe? E a Bíblia diz que quem dá pros pobres empresta pra Deus, né? E aí, eu comprei um Mac pro cara. Sobrei com R$20. 160 era a passagem. Sobrei com R$20 e comprei um Mac pro cara. E aí eu fui de 1h da tarde até 6 horas da manhã sem comer nada. Fez um jejum ainda. Jejum? 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 Vai fazer Deixa eu te jejum falar. pra mim. Deixa eu te falar, fui com morte de vergonha de pedir a alguém, travado de fome. Imagina de 6 horas já tava com fome. Imagina até 6 do outro dia, mais 12 horas. Entende? E eu fui, tipo, eu lembro que eu tenho um estômago muito, muito ruim pra viajar sem comer. E aí eu lembro que eu vomitei no ônibus, lá pro banheiro, vomitei algumas vezes de madrugada, umas 3, 4 vezes. E com vergonha de pedir às pessoas alguma coisa pra comer, sabe? Aquele constrangimento total. E eu vinha chorando, assim, de madrugada, já chegando em casa e falando com Deus. Eu disse, Senhor, por que é que o Senhor quer me usar em uma área que eu sou tão limitado? Eu não tenho dinheiro ainda. O Senhor sabe, eu tô investindo pra ir fazer a tua obra, eu tô investindo pra ir evangelizar. Por que o Senhor quer me usar? Eu não tenho dinheiro ainda, eu não tenho recurso. E aí o Espírito Santo falou diretamente no meu coração. Ele disse, Thiago, eu tô te usando porque as pessoas que têm recurso não estão disponíveis para ser usadas. Não é sobre o que você tem, é sobre a sua entrega. Você parou pra pensar que você tá sentindo o que o morador de rua sente? Então você Compaixão, precisa sentir o que ele tá sentindo. Compaixão. Aquilo que eu falei aqui, né? Tipo assim, quando a gente vê Jesus, ele curando o leproso, a Bíblia diz que ele olha e tem compaixão pelo leproso. E compaixão é diferente de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do próximo. Compaixão é você sentir a dor do próximo. E é isso que Jesus faz por nós. Ele não só se coloca no nosso lugar, ele sente também a nossa dor. Verdade. E aí, a partir dali, foi um desbloqueio tão grande na minha vida. De verdade mesmo, eu costumo falar isso pra edificar a fé de outras pessoas, sabe? Entrega pra Deus mesmo. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem. Sabe? Tipo assim, entrega e não se preocupa. Porque a partir desse dia que eu fiz isso, nunca mais faltou R$1 no meu bolso. Se eu sobrasse com R$2, com R$1 no meu bolso e precisasse pagar 1.000, Jesus levantava alguém que fechasse uma publi de 1.000 pra mim pagar aquilo que eu tava precisando. Mas nunca mais faltou um centavo no meu bolso. Porque ele viu que Nunca você mais eu tava fiquei disponível. zerado. Entende? Então, tipo, não é sobre o que você tem, é sobre a disponibilidade pra Jesus te usar, porque ele vai te usar da forma que ele quer. Verdade. É só se entregar, é só
Ele viu que você Entregar estava tudo pra disponível, que o Jesus. que ele mandar fazer, você faz com fome, sem fome, né? É, E olha que loucura, cara, esse negócio da compaixão. Ele fazer você sentir, tipo assim, quando você chegar para um dia, você não vai olhar mais ele se você olharia antes que você tinha comido, que você ia comer, que ia estar com a barriga cheia. Você vai falar, cara, esse cara tá com fome, tá sentindo aquela dor no estômago, aquele, né? E outra coisa, ele ainda não sei quanto tempo ele ainda tá assim. Às vezes não são só 24, quantos dias que tá, né? E aí Deus fala, cara, vou te usar, é chamado. Vou te usar é nesse chamado. propósito, você precisa ter autoridade É para chamado. sentir. E aí, Tiago, isso que eu te pergunto. Aí você começou com cartaz. Aí e aí, como é que foi para você ir para rua, para ver as pessoas que você vai fazer? Você passava e você falava, Deus falava para você quem era? Como é que funcionava? É, Como é que tipo, funciona, né? como nessa primeira vez foi um direcionamento total, né? Eu sempre esperava um direcionamento de Deus. Eu ia pra produzir com cartaz, de repente eu encontrava alguém pra ajudar, já pegava a câmera ali, dizia, filma aí, ajudava, aí dava um dinheiro, comia um lanche com a pessoa, fazia atitudes simples, entregava um Uhum, buquê, eu vi sabe? também. Então aí, tipo, coisas simples do nosso dia a dia que a gente pode fazer por alguém que pode transformar o dia e a vida dela, né? Um gesto, um simples gesto pode mudar o dia de alguém, pode mudar a vida de alguém. E eu comecei a fazer isso, com um pouco recurso ainda, mas conforme Deus foi me entregando, eu fui devolvendo pra ele. Uhum. Entende? Eu tinha o maior preconceito do mundo com quem era rico, quem tem dinheiro. Eu dizia, pô, pra que isso? Pra que tudo isso é isso? Você não faz nada pra ninguém e tal, pra que isso? E eu entendi uma coisa, eu preciso, não é que eu tenho que ter, não, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso. Eu preciso ser bilionário. Porque eu entendi que o dinheiro na minha mão ele vai voltar pro reino. Se eu e você, que tem princípio, não investir na obra do Senhor, quem que vai investir? Verdade. É melhor um dinheiro na minha mão, na tua ou na mão de um pedófilo, de um cachaceiro, de um bandido? Entende? Então ele precisa circular na nossa mão para que ele volte para Cristo, Meu para que pastor pessoas fala sejam isso. alcançadas, para que a gente possa investir mais na obra, mais na igreja, para que pessoas sejam alcançadas e voltem para Cristo e devolvam para Ele também. Verdade, Entende? verdade. E com amor, né? E E com com amor. amor, assim, É, que tendo a gente faz, não tendo a gente vai fazer de um jeito e Deus vai dando, né, o suporte para estar, porque ele conhece o ah, coração. Eu sabe vi de falando lá tudo. na minha igreja que às vezes é onde entra a nossa parte. Às vezes às vezes não, o conhece o nosso coração não faz você viver com Deus tudo que ele tem para você, porque muita gente fala assim: não, eu queria falar de Deus para aquela pessoa ali, mas Deus conhece meu coração, que eu tenho vergonha e não vou. Tá, Deus conhece seu coração, mas quando você obedece, vai, é onde as coisas acontecem. Só conhecer o coração e deixar você parado não faz você viver tudo que Deus tem para te dar. Tava no seu coração, de tipo, Deus conhece meu coração, ele sabe que eu tô sofrendo. Mas se você não levanta e vai botar em prática a estratégia que ele te deu, mais um É, tempo ia demorar para acontecer, né? Então, que você possa ter o entendimento que só conhecer o coração não leva você a lugares, a abrir portas que Deus tem para tua vida. Vá, obedeça, gostando, não gostando, querendo, só não vai. querendo, achando que você não consegue, achando que você não vai saber fazer, só vai, É né? isso. Que aí ele te direciona e E olha para as pessoas, né? É mais sobre as pessoas também. Que aquele que Deus dá pra gente, que Ele entrega pra gente, seja uma mensagem, seja um recurso, não é pra gente guardar pra nós. é Entendeu? Tem pessoas que estão morrendo porque tem crente que não tá abrindo a boca pra falar de Jesus. verdade. Isso é muito forte. Tem uma frase que, tipo, me marcou, que um amigo meu fala muito. O problema não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons, entendeu? Esse que é o Verdade. problema. Tem muita gente que tem um chamado, mas não tá abrindo a boca pra falar. Não tá falando aquilo que Jesus fez na tua vida. Deus formulou a mensagem. Tudo isso foi só uma mensagem que Deus criou. Quando eu tava orando, falando sobre o programa, e eu fui fazer uma vigília de madrugada, e aí eu orando e falando, Senhor, muito obrigado, porque eu tinha recusado outro convite que não fazia sentido pra mim, não posso falar, não posso comentar Uhum. isso, sabe? Tinha recusado o convite e Deus honrou com esse, Uhum. porque eu fui fiel pra ele.
no convite que eu recebi, no qual eu não poderia falar de Jesus. E Aham. eu disse, eu não posso falar de Jesus, não faz sentido pra mim. E aí eu recebi esse convite do SBT no mesmo dia, Olha. sabe? Foram 2 emissoras diferentes. Eu Aham. vinha contando pro César, mostrei data, mostrei tudo pra ele. Aham. E assim, quando Deus estava me honrando, eu disse, Senhor, muito obrigado, não pelo convite do SBT, mas porque eu fui fiel. Meu coração não tá nisso aqui. Porque era a oportunidade da minha vida aparecer numa emissora, sabe? Mas Claro. muito obrigado, Senhor. E ele orando com ele começou a falar comigo e disse, Tiago, lembra de tudo que você passou. Eu não deixei você passar por tudo aquilo. Não é porque eu sou um Deus ruim, não. Eu não sou ruim. Eu quero o seu bem. É a minha forma de trabalhar. Se eu não tivesse feito tudo aquilo com você, você não estaria aí hoje. E quando você pegasse a mão naquele microfone, você não teria o que falar. Não teria. Verdade. Entende? Então, tudo que a gente passa, Deus só está formulando uma mensagem que vai ajudar pessoas, que vai impactar outras vidas, que vai alcançar outras vidas para o reino. Porque é tudo sobre ele. É. Não é nada Que sobre você mim. precisa entender, ou você passa 40 anos para chegar onde ele quer, ou você passa menos tempo. É, Só depende da gente. é só a gente. Mas É a a gente é gente que atrasa. cabeçudo, É a cara. gente que A gente é atrasa. cabeçudo. E até quando? Às vezes eu fico falando, meu Deus, por isso o programa é Redescobrindo Deus. Porque É, eu era a do Deus raso. Orava de dia, de manhã, tava tudo tranquilo. Até é. o dia que eu vi quem era Deus de verdade. Então eu botei redescobrir Deus, porque Deus não era aquilo que eu imaginava. Então eu redescobri ele. E a gente redescobre Deus a todo É. momento, né? E aí eu vejo. Ô, Tiago, aí você vai e Deus te direciona as pessoas para você fazer. Hoje Me você tem as direciona. pessoas, ele te deu o suporte. Igual eu tava falando aqui da câmera, que era pequena, ele vai te dando suporte para você fazer a obra dele, né? Isso. E aí hoje você tem outras pessoas que trabalham com você e te ajudam nesse processo? Tenho uma filmmaker, mas tipo assim, tudo é por direcionamento, entendeu? Tipo assim, vamos sair pra fazer assim, é hoje que a gente tem que fazer um vídeo, é hoje que a gente tem que abençoar alguém, beleza, vamos sair pra abençoar. Mas se eu passar o dia inteiro, olhar para as pessoas e não Não sentir no senti. coração, não sentir o Espírito Santo dizendo aquela pessoa ali, vai, faz, eu não vou fazer. Eu vou rodar o dia inteiro e vou voltar pra casa. No outro dia eu saio de novo. Se Deus Uhum. direcionar, beleza. Senão, não sou o criador de conteúdo, sabe? Sou um servo. Não saiu pra produzir conteúdo, pra viralizar. Saiu pra fazer a obra dele. E você ama fazer isso? Demais. E quando eu vim entender o que é que eu faço, entendeu? Eu era professor de educação física, eu ganhava dinheiro pra dar aula de educação física. Hoje eu ganho dinheiro pra ajudar pessoas. Então, o meu trabalho hoje é ajudar as pessoas. Você entende o que foi que Deus fez? Eu Uhum. trabalho ajudando, doando E amando o que e faz. amando. É isso. E vendo as pessoas, assim, a simplicidade na vida das pessoas, né? É, como eu falei, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele olhava para as pessoas que a sociedade não tava nem aí. Ele dava atenção para prostituta, dormia na casa de cobrador de impostos, salvava ladrão, Meu Deus. tocava em leproso. A Bíblia diz que quando Jesus tocava em leproso, Hum. se você tocasse, você ficava impuro. Jesus, quando tocava, o leproso que era purificado. Então, Era, tipo assim, verdade. sabe? É É loucura. surreal. Quando você fez o primeiro vídeo com um morador de rua, como é que foi isso? O primeiro, você só tava em cartaz, mas que foi o primeiro que você falou assim, cara, vou dar banho, vou limpar. Como é que foi isso? O de limpar, né? Tipo, É, de com um tomar, de dar morador banho, mesmo. né? Cortar e tal, limpar. Foi um dos direcionamentos de Deus também. Em dezembro eu tinha recebido uma estratégia, que foi o vídeo do Papai Noel, que pegou Ai, 126 eu vi, milhões de claro que eu vi, visualizações. chorei. Por favor, o pessoal daqui, o Júnior e tal, João, bota um pedaço desse vídeo aqui que ele vai falando, porque eu chorei horrores. Cara, você não tá entendendo. Eu mandei pra todo mundo, eu tenho um culto no lar. Mandei pra todo mundo do culto no lar. E fui chorando, e fui passando. Ó, você não tá entendendo. Mandei pra todo mundo. E É, gente, foi chorando. forte. Eu entendi um pouco do que Jesus estava fazendo quando eu encontrei no outro dia eu saí pra gravar, no outro dia que eu postei, eu encontrei uma mulher do meu lado, tava do meu lado no metrô, eu saindo pra gravar e ela tava chorando assistindo meu vídeo. No final eu Ai, toquei nela e fez, oi moça, tudo bem? Até e filmei. ela, quem é você? Oi? Ela olhou assim, eu olhei pro celular, olhou pra mim, É, é tu? E ela tava com os olhos cheios de lágrimas. chorou. E ali eu entendi, É um o do vídeo de menininho que tava 125 na. milhões. Quantas pessoas naquele momento estavam olhando e se emocionando, sendo É impactadas? daquele do para-brisa? Do menino do É, para-brisa? Você é. tá louco, meu filho. Eu chorei. Aquilo foi. Na verdade, eu conheci teu vídeo. Eu conheci você através daquele Através vídeo. daquele vídeo? Aí que eu O entrei, eu vídeo falei, viralizou pronto. muito. Ou eu vou morrer aqui de tanto chorar. Eu não sei o que eu faço, porque realmente a gente se sente constrangido. E aí Deus me pediu um pouco mais, né? Deus pediu pra fazer um pouco mais. Tipo, recuperar a dignidade. Eu olhava pra aquelas pessoas ali e dizia assim, ó.
Vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos colocar a mão na massa. Não sair da Vamos fazer da aquilo que eu cômoda, né? fiz, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, Se aí você você abraçar vai... quem tá limpinho é fácil. Ah, é. Ah, é. E aí, deixa eu te falar, o primeiro foi desse, diferente do cartaz, foi desse, do para-brisa. Desse menino, do Papai Noel. Não, tem vários outros. Quer deixar na carteira cair. Já teve vídeo de Aham. buquê, vídeo colocando a cesta básica na porta, batendo palma e Vi também. saindo. Então, Aham. tipo, Eu vi de uma trabalhos. casinha. É, tipo, Né? Da as casinha. barraquinhas. Foi quando eu Aham. cheguei aqui em São Paulo, tava muito frio, Deus me deu a estratégia da barraca pros moradores. Entende? Aí você vê um vídeo, você vê dois ali, você acha que eu só dei aquelas duas barracas, né? Aham. Mas, tipo assim, quando eu saio pra evangelizar, não saio pra produzir. Entendeu? Então, tipo, eu me sinto Você passa o muito. dia inteiro. Eu sinto. Não. É, eu passo o dia inteiro. Mas eu me sinto muito vazio se eu fizer só o vídeo. Ah, Eu claro. tenho que Aí você ajudar só fez. outra pessoa, nada a ver, que tá passando no meu caminho. Jesus direcionou e eu vou lá e ajudo. Nem que seja dando um valor pra pessoa e indo embora. Mas eu tenho que fazer algo a mais. Pra não entender que eu tô fazendo um conteúdo, que eu tô fazendo. Eu tô evangelizando mesmo, entendeu? Sair Uhum. pra cuidar de pessoas. Surreal. Vou te falar. Garofê, você falou alguma coisa pra mim, que você falou pro diabo, que ele não ia entrar. Você falou assim, depois eu falo com você. Ah, sim. Ah, caraca. Isso aí É. foi no. Eu tava, né, como eu falei, Jesus mudou o cenário passou a me mudar. E aí eu consegui, tipo, durante uns 5 meses renunciar a tudo pra Jesus. Tudo, tudo, tipo. É, bebedeira já tava, mas passei a renunciar a outras coisas que era difícil pra mim, como ficar com mulheres, esse tipo de coisa. Como eu era o cara do mundo, eu Aham. vivo. O negócio de ficar, né? Aham, Crente não claro. existe isso. Aham. E aí eu ainda ficava com algumas meninas, sabe? E aí teve um tempo que eu passei 5 meses. E aí eu recebi um convite de uma seguidora. Isso foi dia. Ó, que louco, é a forma que Deus usa pra falar comigo. Por isso que eu não sou pra estar dentro de muito grudado na igreja, pregando na igreja. Eu tenho que estar fora. Porque as formas que Deus me alcançou foi tudo fora da igreja. Sabe? Foi tudo num Evangelista evangelismo, real. é. E aí, nesse dia, no dia 31 de 2023, eu aceitei. Eu tava no Recife, fui pra romper um ano lá e aceitei o convite de uma seguidora pra conhecer ela. Uhum. Só que aí Eita. você entende, né? Quando Deus tá preparando um banquete, Satanás vai colocar o prato mais bonito na sua frente. Ele Claro. vai colocar pouca coisa, não. Verdade. Entende? E aí, tipo assim, quando eu cheguei lá, a menina era muito linda e aquilo, meus olhos, entendeu? Ser humano, falho. E aí acabei caindo. No outro dia, dia 1º, eu já me senti indigno, Eu imagino. porque eu tinha passado 5 meses na renúncia, buscando, tava pregando na igreja, tava falando de Jesus. E aí, no dia, no dia, no dia 1º, eu fui pra festa. Tá? No dia 2 eu ia pregar na minha igreja. Ó, que louco. E aí eu fui pra festa com ela. E ela já me sentindo indigno, já tinha falado para o pastor, pastor, não vai dar pra chegar no culto não, tal. Uhum. Uhum. E aí, no Recife, fui pra festa, Pablo do Arrocha. Fui com ela, Pablo. tem. Aí nesse dia, Satanás, ele, quando ele pega, ele quer humilhar, né? Ele pisou, né? Pisou em mim. E aí eu tinha 5 anos, quando eu encostava uma dose de álcool na boca, cheguei a colocar uma dose de uísque e ainda dar umas bicadinhas na dose. Olha como que é. Olha. Depois de tempos, Satanás ele não quer lhe derrubar, não. Ele quer derrubar e pisar em você, sabe? Quer ele maltratar. E aí eu me senti mais indigno ainda quando eu comecei a beber. Pô, aqui eu tô entregue. E aí eu, tipo, lá na festa, aquela cena ridícula que sempre aconteceu na minha vida, eu vivendo tudo aquilo de novo ali. E eu com um copo de uísque na Na mão e ela, frente. ela na minha frente aqui. E Pablo começou a cantar uma música. Jesus usou a música de Pablo pra falar comigo. Caraca. E tu bebendo. E Eu tu ouvindo. bebendo, E tu. eu bebendo e ouvindo. Tava aqui com um copo de uísque na mão, ela na minha frente, e Pablo começou a cantar assim, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ele disse assim: Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa.
E a Eita. partir daquele momento ali, o Espírito Santo me alcançou novamente. Tu rapidinho. O copo de uísque tava aqui, ó. Fez isso. Puf. Caiu, falei com ela, disse, ó, desculpa, vou ter que ir embora, vou pagar seu Uber, vou embora também. Não quero mais ficar aqui, não quero isso. E ele voltou. E aí no outro dia eu fui marcar, voltei pra Triunfo, falei com o meu pastor, ia pregar à noite. E eu disse, pastor, aconteceu isso comigo. Aquele aconselhamento com ele, caí, falho, pecador, tô me sentindo indigno, não quero, não, tô sem querer voltar pra igreja. E ele falou pra mim um versículo que mudou minha vida. Ele disse, Tiago, Deus manda te falar hoje aqui, que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E aí, tipo, eu costumo falar que aquele versículo mudou a minha vida. Entendi, onde eu fui falho, onde eu fui pecador, eu vou ser dobrado pro reino. Vou fazer a obra 10 e Porque triplicar, eu vou Satanás quer que fazer você se muito sinta indigno mais. mesmo e te tirar dali. É, Cada vez mais te afastar. fazer muito mais. E aí, quando foi dia 2 de 2024, dia 2 eu fiz, pastor, seguinte, sabe o que eu quero fazer agora? Quero tomar a decisão da minha vida, que vai mudar a minha história. Passei 5 meses, caí um. Uhum. No outro fui pra festa, Deus falou comigo. No outro eu me batizei. Olha. E tomei a decisão da minha vida. E aí eu lembro que fui batizado nas águas e no Espírito Santo no mesmo dia. O vídeo tá lá no meu Instagram. Caraca. E naquele dia eu olhei assim pro céu, tipo, eu batendo palma aqui, minha mãe chorando do lado aqui e tal, meu pastor, tal, todo mundo. Eu olhei assim, Satanás, a partir de hoje tu tá ferrado comigo. A partir de hoje tu não tem mais legalidade não. Vai doer, vai maltratar, vai dar vontade de fazer coisa errada. Mas eu sei quem tá comigo. Eu sei as formas que ele me alcançou. Nunca mais na minha vida tu vai pisar em mim. A partir de hoje sou eu que piso em você, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Sabe? Tipo assim, por isso que eu falo que o erro não tá em cair, pô. Se você tá em casa, tipo, caiu, tipo, não tá afim mais de voltar pra igreja, não tá afim de voltar pra Jesus, pô, foca na palavra, foca na obra, foca naquilo que ele quer que você faça. Entende? O mesmo versículo que o meu pastor falou pra mim, eu vou falar pra você. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Sabe? Então, tipo, volta logo. Volta pra Jesus, deixa ele te guiar, toma uma decisão mesmo, sabe? Entrega realmente a tua vida pra Jesus. Não fica nessa de, eu sou crente, mas eu não quero me batizar. Porque eu tava nessa. E acabei caindo. Olha aí. Entende? Então, tipo assim, tem um ano, agora fez um ano agora da decisão real da minha vida. Entendeu? Eu Caraca, passei a Tiago. viver realmente a vontade do Senhor. E foi o ano que, 2024 foi o ano que mudou minha história. E de Foi a muitas partir de uma pessoas. decisão. E aí, quando eu falo, no vídeo que tá lá no meu Instagram batizando, eu falo, hoje eu tô tomando uma decisão que vai mudar a minha vida, é a minha primeira conquista de 2024. E aí, voltando lá na igreja, meu pastor profetizou que aí de 2024 eu ia alcançar milhões de pessoas. E aí no dia 22 eu postei o vídeo. No dia Aham. 24 ele me deu esse presente de Natal que foi ganhar 1 milhão de seguidores, completar 1 milhão de seguidores. E alcançar 126 milhões de visualizações, pessoas sendo impactadas. Então, tipo, E não o tem mais legal, jeito. o Tiago, que você vê 1 milhão de seguidores, é, significa 1 milhão de pessoas, 1 milhão de 126 vidas. milhões 1 de milhão de vidas vidas. chorando e sentindo É. o exalar. Minha filha tem 4 anos e eu tava deitada com ela no quarto. E aí eu comecei seus vídeos, porque eu sempre mostro pra ela que a gente precisa amar o próximo, a gente precisa cuidar, né, das pessoas. E aí eu fui mostrando pra ela, olha, filha, assim. Aí ela foi vendo do Papai Noel, ela foi vendo das bicicletas, das crianças, e eu fui botando, olha, esse daqui mora na rua, olha o que que esse moço faz e tal. Acabou o vídeo, aí daqui a pouco ela começou chorando muita coisa, e eu, tipo, desesperada, né? O que que foi, Anne? O que que foi, Anne? Ela, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu falava, mas
o que que Deus falou com você? E eu pergunto pra ela, como é que Deus tá falando contigo? E ela falou, porque meu coração tá batendo. Ela quis dizer assim, meu coração tá muito acelerado, né? E eu pegou, e aí eu entendi. Ela falava assim, eu quero cuidar de pessoas, eu quero. E aí ela sentiu, eu até mandei pro meu pastor líder, né, do meu ministério. E ele falou, olha, ela sentiu a presença do Espírito Santo. Então não é só um vídeo, Thiago. É. Não é só um vídeo, sabe? É o sentir qualquer pessoa, mesmo aquela que não é crente, mas que é ser humano, ela vai sentir o amor de Cristo. Ela vai sentir o que é, sabe? Pode ser que uns falem, faz isso, faz isso para ganhar visualização, faz isso, mas eu sou testemunha viva do que meu marido sentiu hoje, falando que ele se sentiu, ele me mandou uma mensagem, tá até no meu telefone, falando, eu me senti um lixo, porque assim, por que eu não posso fazer? Por que eu não faço? Por que eu não olho o próximo? E eu falei pra ele, amor, isso é chamado. Mas não é chamado porque a gente não tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Mas o jeito que se faz e como se faz é um chamado lindo da tua vida. Aqui no podcast, eu não trago pessoas que têm visualizações. Não trago, Thiago. Não trago. Eu trago pessoas que mexem com o meu coração, com a minha vida, sabe, com pessoas. Não tem. Tem pessoas que já veio aqui com 1000 seguidores, sabe? Mas pessoas de Deus. Então saiba e carrega para sua vida. Independente de onde você andar, quem estiver ao teu lado é o teu chamado. E teu chamado é só você que vai fazer. Se Deus te chamou para aquilo, é só você que vai fazer daquele jeito. Entendeu? Isso faz você mexer com outros chamados que pessoas não sabem, porque é muito difícil. Tem uma coisa difícil das pessoas saberem, e é a sua identidade no seu chamado. E você, através disso, você vai fazer outras pessoas descobrir o seu chamado. Você vai trazer para minha filha de 4 anos de idade, que não sabe nem ao certo o que é, né, o Espírito Santo, já sentir, né, o meu marido querer fazer mais, e com certeza muitas outras casas passando por isso. Glória a Então, Deus. você pode ter certeza que você aqui é um presente de Deus para nossas vidas também. Amém. Bom, quero te agradecer por você ter vindo. Vitor, Já tô sem palavras agora. Júnior, pega pra mim uma lembrancinha pra ele. Então, assim, quer água? Quer café? Tem uma aguinha aqui. Tem água aí? Saiba que... Aqui, ó. Vou dar uma lembrancinha do nosso podcast, Amém. tá? Muito obrigado. Pra que você lembre e saiba que você passou pela minha casa. Seus vídeos passaram pela minha casa. Então, não é só produzir vídeo. É fazer almas serem descobertas. Até de criança. É Até de isso. criança. Você tem noção Você já disso? que imagina, né? Criança muda geração, Ah, muda cenário. Entendeu? É uma criança, minha filha, chegar e falar assim... Gente, a minha filha, mãe, quando ele for lá... Porque até então, eu não imaginava. Gente, a gente tem uma amiga em comum e eu não imaginava que vocês eram. Olha como Deus faz. Michel, né? Mandar um abraço. Michel, ó. Obrigada, Um abraço tá? também pro meu mano Cezinha, que tá aqui Que também. tá aqui, Meu ó. brother. Nosso videomaker. Amo esse cara, mano. Amo esse moleque. Videomaker, eu não sei nem como é que fala isso, né? Videomaker. E aí, eu não sabia que poderia, tipo... Cara, como é que é aquele cara que minha filha tem contato? O Michel veio aqui e, tipo, hoje você tá aqui. Então, hoje eu gravei um vídeo nos meus stories que eu falava assim, quando a gente construiu, quando eu fazia meu devocional, eu falava com Deus assim, eu olhava pro céu e falava assim, Senhor, eu queria, quando eu tiver uma outra casa, falava, mas sem pretensão de ter, né, tipo assim, de alguma coisa, eu falava, eu quero olhar pro céu e tá com o céu limpo. Falava isso, tá bom. Meu marido foi fazer a casa, ele é engenheiro, e aí ele tava com a arquiteta, só que eu não lembrava que eu tinha falado isso, e ele também não sabia. Tiago, todos os cantos da minha casa nova hoje, se eu abrir a porta do meu quarto, ela tem o céu limpo. Não tem nada, não tem um fio, não tem nada que atrapalhe eu ver. Meu quarto de oração, que fiz um quarto de oração na minha casa, o céu é limpo, todos os lugares. E Deus me fez lembrar disso que eu tinha feito. E aí ele veio com esse versículo. Qualquer pessoa pode esquecer de você, mas eu não esqueço. Então a nossa oração, e hoje você tá aqui, aquele que tava com a minha filha, hoje tá aqui sentado, no podcast
né? Que, tipo assim, qualquer pessoa poderia olhar e falar, mas Deus faz isso. Porque Deus não tá preocupado com seguidores, Deus não tá preocupado com isso. Deus te É. encaminha, pô. Deus faz um vídeo viralizar de um dia pro outro. É, E esse é o nosso Deus. esse é o nosso Deus, é o Deus do de repente, né? Verdade. É o E Deus é do isso aí. transformar a Que vida. nós possamos ser resposta de oração, né? Se eu sou resposta de oração pra você, que eu possa ser resposta de oração pra mais pessoas. Eu coloco lá na minha bio, coloco lá sendo resposta da oração de alguém. E vai Eu ser. acho que é muito sobre isso. Tipo, Jesus direciona, ele faz, ele determina e a gente só obedece, porque os mensageiros eles vão passar, né? Jesus pode levantar a qualquer outro, a qualquer momento, eu Claro. posso morrer amanhã, mas a mensagem não, a mensagem ela continua para sempre, ela é eterna. Eu sempre falo para as pessoas que ele nunca vai deixar de enviar a mensagem dele. Agora, se Não, você não vai, você vai deixar de viver com ele o extraordinário da terra, porque aí ele é, vai levantar outro, né? Então, eu quero dizer para vocês, não deixe. Como ele falou, se você caiu, levante. João 15, ele fala sobre a videira verdadeira. E ele fala sobre um cortar, que o cortar em grego, ele fala em levantar, significa o airo, significa levantar. Onde as estruturas, elas são colocadas, né, para levantar, para que você possa dar fruto. Então, Deus, ele não perguntou se era para a gente dar fruto. Ele designou a gente dar fruto. A palavra dele fala que ele colocou a gente, ele escolheu a gente para dar fruto. Então, se você hoje não está dando fruto porque caiu ou porque o diabo está arruinando a tua vida, dizendo que você é impuro, que você é incapaz, levante e ande. Vai dar fruto, que é para isso que você veio. Vá alcançar vidas. Vai trazer paz para aquela pessoa que está tentando se matar. Que muitas das vezes nem não é, ela não quer, ela só quer tirar aquela dor. E a única pessoa que consegue tirar a dor em meio a quem é rico, em meio a quem é pobre, em meio a quem é que tem um casamento bom, em meio do casamento que tá ruim, só ele que completa a nossa vida. Então, você vai sair hoje, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que não haverá mais o diabo falando sobre a sua vida, que você não irá produzir mais fruto. Você vai amém. levantar agora e vai voltar de onde você deixou de ir. De onde você caiu, você vai levantar e haverá abundância da graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Isso. Amém. Obrigada. Senti Deus aqui, hein? Ai, Amém, Deus abençoe, aleluia. muito obrigado, tá? Obrigada. Obrigado Fica de à coração pelo vontade convite. para falar com o pessoal, se você quiser. Queria falar também um pouquinho, né? É, Falar que Jesus, ele te ama, independente de qualquer coisa, independente do que você tá passando, independente do que você tá vivendo. O amor dele é capaz de suportar, de vencer qualquer dificuldade, sabe? Se as pessoas entendessem mais sobre quem é Jesus e sobre o quanto ele ama a gente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por nós. Então, essa é a mensagem da cruz. Qual outra pessoa teria coragem de morrer no nosso lugar, de se entregar? Você é mãe, você entregaria sua filha para um anjo? Não entregaria, sabe? Então, tipo assim, Jesus, ele veio. Às vezes a gente fala e fala de uma forma tão clichê, né? Tipo assim, Jesus te ama, mas o amor dele é incondicional, o amor dele é perfeito, é extraordinário. Ele é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é soberano, ele é tudo de bom. E ele ama muito você. Ele ama a sua casa, ele ama a sua família, ele quer te prosperar, ele quer te dar dias maravilhosos, ele quer tudo isso para sua vida. Basta você entregar seu coração para ele, basta você seguir os caminhos dele, se posicionar. Eu acho que o segredo tá aqui, tá em se posicionar e deixar Jesus te usar, porque ele vai te usar da maneira que ele quer para alcançar a pessoa que está do seu lado. Eu com milhões de visualizações, milhões de seguidores, não vou alcançar a pessoa que está do teu lado aí na tua casa. E você é a pessoa que vai alcançar. Então Jesus conta muito com você. Como aleluia. você pode contar com ele e conta com ele todos os dias, ele conta muito com você. Libera o teu coração, entrega a tua vida para Jesus, porque ele tá voltando e nosso destino é morar no céu, né? Verdade. Eis que tô à porta, né? Estou à porta É e isso bato. aí. Galera, muito obrigada por vocês estarem aqui. Comenta aqui,
Fala aí, deixa suas perguntas, fala aí do teu amor, né? E não deixe de compartilhar esse vídeo para outras pessoas que precisam ver isso. Pessoas que estão desviadas, pessoas que querem voltar, mas não conseguem, pessoas que estão no caminho. Manda esse vídeo. Manda esse vídeo, não guarda só para você. Então vamos lá, comente, curta, compartilha e se inscreva para chegar novidade aí para você. Coloca o sininho lá e segue a gente lá no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada. Fica com Deus e até mais. Beijo!